Olá galera, tudo bem? Nesta aula eu vou falar sobre gráfico de funções. Essa vai ser a primeira parte da aula. Vamos lá. A forma de você usar o gráfico aqui é diferente do que está acostumado a fazer no ensino médio. A gente vai utilizar translações, reflexões, tudo em cima de partículas, tá? Vamos lá. Vamos para o primeiro caso, as translações horizontais. Quando é que vai ocorrer uma translação horizontal? Vou apresentar tudo isso no programa chamado GeoGebra, tá? Primeiro vamos falar da parte da escrita. Se eu tenho uma função f de x, bora lá, tu tem uma função lá, né? E de repente você quer transladar ela para a direita ou para a esquerda. Entendeu? Ou seja, pegar a função, mandar para a direita ou mandar para a esquerda. Andar com ela, sem alterar o estado da natureza dela, tá? Primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte. Dada a função f de x, o x vai sofrer uma alteração, tá vendo? Aqui dentro, tá, da expressão da f de x. No caso, a gente vai acrescentar o menos a nela, né? Quando você fizer isso, tá, vai haver uma alteração. Assim como também você usar a adição, mais a. É para vocês decorarem, tá? Quando vocês colocam menos a tendência do gráfico é andar para a direita ou para a esquerda, né? Se a gente está falando de translação horizontal, só pode ser para a esquerda ou direita, ok? Então, quando for menos, né, negativo, é para a direita, para a parte positiva do eixo, tá? Então, nunca se esqueça. O deslocamento será de A unidades para a direita, quando for negativo, tá vendo? E quando for positivo, né, aí a gente vai para a parte negativa, ao contrário. O deslocamento de A unidades para a esquerda. Vamos ver um exemplo do GeoGebra. Aqui no GeoGebra, vocês percebam que eu tenho uma função f de x igual a x ao quadrado. Então, essa aqui é a função que eu quero deslocar para a direita ou para a esquerda. Ok? Perceba que eu vou alterar aqui no f, tá? Então, originalmente x ao quadrado, ela se encontra, tá, na origem, o seu vértice, tá vendo? Aqui. Aí eu quero que esse gráfico aqui, ele ande uma unidade para a direita. Para eu pegar, para saber como é que ele vai exatamente uma unidade para a direita, eu vou pegar o próprio vértice aqui, tá vendo? Eu estou no zero. Se eu vir para a direita uma unidade, então o vértice vai parar aqui. Então todo o gráfico vai se deslocar e o vértice vai parar aqui. Quando é que eu faço isso? Para ir para a direita, como vocês viram, tem que acrescentar o menos 1 no f, dentro do x, tá? Então, quando acrescentar o menos 1 aqui dentro, a gente não vai substituir, né, o x por x menos 1. Eu não estou trocando o x aqui não, tá, gente? Eu estou acrescentando menos 1 aqui. Então, f de x deixa de ser x, vai ficar x menos 1. Ou seja, vai ficar igualzinho isso aqui. Que no caso vai se tornar a função g, que seria composta de f de x menos 1. Então, se eu botar x menos 1 no lugar do x, vai ficar x menos 1 aqui ao quadrado, ok? Então, ele vai para a direita. Vamos ver como vai ficar o gráfico, ó. Olha lá. O vermelhinho está dizendo que o gráfico ele tem agora, né, o vértice aqui no 1. Ou seja, o verdinho ele se deslocou uma unidade para a direita, porque eu acrescentei menos 1 no seu x. Tá bom? Então, o f de x, vou substituir por x menos 1, ele vai virar essa expressão, vai ficar ao quadrado. E se eu quiser ir por 2? Basta trocar o menos 1 por 2. Aí, essa de baixo seria esse x menos 2 no lugar do x. Então, ficaria x menos 2 aqui. Então, se a gente fizer, ele vai com vértice no 2. Tá vendo? Agora, eu quero vir para a esquerda. Vou tirar esses dois para facilitar a visualização. Aqui, eu estou aqui no 0. Quero vir para o menos 1, aí vou ter que acrescentar mais 1. Né? Então, no lugar não. Vou acrescentar o valor mais 1 aqui no x, tá? Vai ficar x mais 1, certo? Aqui dentro. Quando eu acrescentar x mais 1 aqui, esse x vai ficar x mais 1 ao quadrado. Entendeu? Que estou substituindo o x por x mais 1. Então, x mais 1 ao quadrado, qual cara que ele vai ter? Ó, para a esquerda. Então, o vértice dele vai parar no menos 1, certo? Em x. Se eu quiser vir para o menos 2, acrescento aqui, né?
o x mais 2, eu acrescento mais 2 no x, vai ficar aqui x mais 2 ao quadrado. Vai virar esse cara aqui. E o seu vértice será no menos 2. Deu para entender? Vou mudar aqui uma outra característica. Vamos fazer agora uma... Eu quero que pare no 4, né? Então, o que eu tenho que fazer para parar no 4? A função, no caso aqui, x, que seria ao quadrado, certo? Seria x ao quadrado. Aí você vai fazer o seguinte, vai substituir esse x, né, por x, né, mais 4. Aí, elevado ao quadrado. Nesse caso, não. Ao contrário, é o menos 1. Menos 4, aliás. Quando você bota o menos 4, ele vem para a direita. Tá vendo? Quando você coloca mais 4, ele vem para a esquerda. Entendeu? E é assim que funciona. Quando é mais, é para a esquerda. Quando é menos, é para a direita. Entendeu? Isso é válido para todos os gráficos. Eu posso criar até outros gráficos aqui. Deixa eu apagar esses que estão aqui. Vamos botar aqui, por exemplo, um x ao cubo, certo? Ela tem, né, uma concavidade voltada para baixo aqui nessa parte e depois para cima, tá vendo? Essa aqui é o x ao cubo. Aí eu quero fazer que esse ponto venha parar no 3, para a direita, né? Para isso, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que substituir esse x, né, por x menos 3, ok? Porque é para a direita. Então, tem que botar parêntese, x menos 3, né, elevado ao cubo. Olha lá. O gráfico se deslocou 3 unidades a partir de 0 para a direita. Certo? Se eu quisesse vir para a esquerda, né, vamos parar aqui, quero que vá no menos 2. Então, tem que botar mais 2. Aí ele vem, né, para a esquerda em 2 unidades. Então, é bem fácil essa parte, certo? Vamos para outros exemplos. Translações verticais. As translações verticais vai seguir os mesmos moldes, né, do horizontal. Porém, a gente vai botar valores em lugares diferentes. Se eu tenho uma função f de x, né, tem um valor. Eu não vou acrescentar dentro de x, eu vou acrescentar fora da expressão. Quer dizer que quando você acrescenta um valor fora da expressão, ela vai mudar para uma translação vertical, ok? Tanto para mais quanto para menos. Só que aqui o sinal vai ser o que a gente está utilizando mesmo, entendeu? Por exemplo, o deslocamento será de A unidades para cima se tiver mais, depois da função, né? E f de x menos a, né? Então, vai deslocar para baixo. Como é vertical, só pode ser para cima ou para baixo. Então, se tiver positivo, é para cima, se tiver negativo, é para baixo. Ok? Vamos para o exemplo no GeoGebra. Aqui no GeoGebra, como pode ver, a mesma parábola que a gente estudou anteriormente, porém nossa abordagem será diferente. Então, a gente, para poder deslocar horizontalmente, a gente substitui o x, né? No caso, o x da expressão, né? A variável, por x mais 1, né? Se a gente quiser ir mais algum valor, né? Vamos falar mais 1. Se quiser ir para a esquerda, e se for menos, quiser ir para a direita, certo? Esquerda, direita. Mais para a esquerda, menos para a direita, ok? Agora eu quero ir para cima ou para baixo com esse gráfico aqui. Aí basta acrescentar o valor fora da expressão, tá vendo? F de x ao quadrado, tá vendo? Aí eu vou fazer assim, eu quero subir esse pontinho por 2. Então, só basta somar 2. Ok? Olha lá. Subiu. A mesma parábola subiu. O vértice agora se encontra aqui no 2 do y, tá vendo? 0 com 2. Ah, mas eu quero ir para baixo. Quero ir para, por exemplo, menos 2. Aí substitui aqui, tira, bota menos 2. Olha lá. Olha isso. Tá vendo? 2. Menos 2. Ok? Vamos fazer uma jogada agora. Se eu quiser, vou deixar aqui o x ao quadrado, ir para a direita 2 unidades, quer dizer, eu vou para cá 2 unidades para a direita e vou subir 3. Bem, vamos pensar aqui, ir para a direita 2 unidades e subir 3. Primeiro, a gente sempre se desloca horizontalmente, tá? O subir é por último, vou descer.
Se eu desloco para a direita 2 unidades e subo 3, basta te fazer uma outra função, né? Para ir para a direita, eu tenho que substituir esse x, né? Vamos lembrar. Por x, o que? Para ir para a direita, menos 2. Quero 2 para a direita, ok? Que é uma equação quadrática, então vou botar um quadrado. Depois de ter feito a função, aí se eu quiser pegar ela e subir 3 unidades, basta fazer o quê? Mais 3. Olha lá, que legal. Tá vendo? Essa função aqui foi deslocada para a direita 2 unidades e 3 unidades para cima. Ok? Vamos fazer uma outra. Se eu quiser vir para a direita 1 unidade e descer 2 unidades, né? Se vai para a direita 1 unidade e descer 2 unidades. Então, a partir de x ao quadrado, deixa eu apagar aqui, a partir desse x ao quadrado, para vir para a direita, eu vou substituir o x por x menos 1, não é isso? Para vir para a direita. Então, x menos 1, opa, errei aqui, vamos lá. Vamos lá, x menos 1 ao quadrado. Então já foi para a direita, ó. Desloquei para a direita. E agora eu quero descer 2 unidades. Menos 2. Olha lá que legal. Então esse gráfico f de x, a partir do momento que eu substituir aqui por menos 1, vem para a direita, 1 unidade. Depois desceu 2. Ok? Então está aqui o gráfico deslocado. Se eu quiser ir para a esquerda, né, vamos pensar aqui, eu quero vir para a esquerda do menos 4 e cair menos 1. Vamos lá. Então, para ir para a esquerda, tem que botar mais, né? X mais 4. Aí eu levo ao quadrado, certo? E depois faço o quê? Caiu 1 unidade. Então, olha que legal. Então, esse gráfico veio 4 unidades, né, para a esquerda, a partir da sua origem, x ao quadrado. E cai uma unidade para baixo, ok? Então não sai muito disso não. Vamos para outros tipos, né, de translações de gráfico. Agora vamos falar sobre reflexões, né? As reflexões, elas são muito legais de você entender, não é difícil não. Geralmente vão ocorrer quando tiver um menos, tá? No caso, se eu tenho f de x, aí eu vou ter o menos f de x, ou seja, o menos do lado de fora da função, certo? Vou pegar toda ela, modificar o sinal de todo os sinais da função para a qual ela está definida. Ou vamos substituir, né, o x agora por menos x em todas as variáveis que tiver a função. Aí isso vai modificar o gráfico original, que é f de x, ok? Não importa quem seja f de x. Então vamos ter, quando tiver menos f de x, ou seja, o menos do lado de fora, certo? Então, significa que a gente vai ter uma reflexão do gráfico em torno do eixo x, ok? E quando tivermos o menos x dentro do próprio x, certo? A reflexão será em torno do eixo y, ok? Vamos dar um exemplo lá no GeoGebra. Agora, eu vou pegar um exemplo da função modular. A função modular é esse tipo de gráfico aqui, certo? Né? Temos o módulo x dentro, então a função modular originalmente ela é desse jeito, ok? Ela começa no eixo 0, assim como a parábola, tá? Não usei a parábola porque a parábola, no caso ao quadrado, quando a gente trabalha com menos f de x, a gente vai encontrar ela com cavidade para baixo, tá? Porque o eixo, né, x vai ser o eixo de reflexão. Mas quando a gente coloca o menos dentro do x da parábola, né, fica ao quadrado, então mantém o mesmo gráfico. Então a gente não teria essa visão tão privilegiada. Essa aqui também, né? Acabei usando um exemplo aqui bem parecido que vai ser com a parábola. Vamos pensar aqui. Se eu tenho aqui o f de x, certo? F de x é esse cara. Então, se eu quiser fazer uma reflexão, ou seja, o que seria uma reflexão? Né? É pegar esse gráfico e rebatê-lo para o outro lado. Quando a gente coloca o menos antes, no caso, da função, ocorre isso aqui. Ela usa, né? Pega aqui, ela usa o eixo x como a reflexão do gráfico em torno dele mesmo, tá vendo? Tu pega o gráfico aqui, ó, esse aqui é o gráfico.
Agora vocês fingem que isso aqui né, é o eixo de simetria. Não finge não, é o eixo de simetria nesse caso. E vocês vão rebater o gráfico para baixo. Então, essa parte que está para cima vem para baixo. E essa parte que está para cima vem para baixo também. É isso que ocorre. E no outro caso, que nesse caso também não vai dar, eu pensei de uma maneira e deu errado, é quando você bota o menos x dentro. O que vai acontecer? Perceba que... Vou tirar o de baixo. Espera aí. Tá vendo? O verdinho e a laranjinha estão no mesmo lugar. Por quê? Porque o menos dentro do x não vai influenciar no valor. Tá vendo? Que módulo de qualquer coisa negativa, né, vai dar menos, né, o valor da coisa que está aqui dentro. Então vai passar a ser positivo. Então eles vão ter os mesmos pontos. Vou pegar um outro exemplo aqui de função. Vamos pegar a função, por exemplo, raiz de x. Deixa eu tirar os módulos. Essa é a função raiz de x. Começa no zero, né? Ela é um ramo de uma parábola, tá? É como se fosse uma parábola, tá vendo? Para a direita, só que é só um pedaço. A parte de baixo não existe, ok? Não há. Então é só daqui do zero em diante. Então, pelo que a gente entendeu, se a gente colocar o menos antes, né, do gráfico, ou da expressão do gráfico, então, olha que interessante, ele completa. Por quê? Porque ele usa o eixo x como eixo de simetria. Então, a reflexão em torno do eixo x. Então, ele vai para baixo. Tá vendo? Como se estivesse fazendo um desenho oposto. Ok? Como fosse um espelho. Como se o eixo x fosse um espelho. E ele está vindo de frente para isso. Tá vendo? A mesma distância do eixo. Ok? Vamos tirar aqui. Agora, vou fazer o menos x, junto com x. Se for menos junto com x, vamos lembrar que vai ser a reflexão vai ser o quê? Em torno do eixo y. Não vai ser o x agora. Então quer dizer que essa curva que está indo para a direita, ela vai passar a vir para a esquerda, ok? Vamos lá. Então pega aqui, ó, menos x. Olha que interessante, olha lá, o verdinho. Então, esse aqui é o gráfico que rebate o gráfico em torno do eixo y, porque o menos está junto com x. Deu para entender? Agora vamos para o próximo caso. Vamos falar de módulos. O módulos é o seguinte, é bem fácil. Você tem o f de x, certo? Fica bem fácil de visualizar. Aí você vai colocar o módulo fora da função, ou seja, tu vai pegar, tem a função, a expressão, tu coloca o módulo, toda ela dentro do módulo. E a outra, todos os x dentro do módulo, no caso a variável que a gente está trabalhando. Com a reflexão, vai existir reflexão quando ocorrer isso, só que da parte negativa do gráfico. Quando o gráfico estiver abaixo do eixo, vocês vão pegar aquela parte abaixo do eixo e retornar, tá, para cima, né, no caso, geralmente, em torno do eixo x. E quando vocês colocam o módulo no x, aí essa é a parte mais complicadinha. Vocês vão descartar a parte do gráfico à esquerda. Vocês vão apagar toda a parte do gráfico à esquerda, onde está o x negativo, ok? E vai refletir a parte do gráfico que está do lado direito para a parte negativa, como se fosse um espelho, entendeu? E vai apagar a parte que está o gráfico do lado negativo. Vou dar um exemplo para a gente poder, no GeoGebra, enxergar isso melhor. Então, aqui no GeoGebra, a gente tem uma função aqui, ó, x menos 3, certo? E a gente quer fazer o exemplo dos módulos. Então, vamos lá. O que acontece com esse gráfico, né? Quando eu quiser colocar um módulo nele, né? No caso é x menos 3. Vamos fazer o x menos 3 dentro do módulo. O que vai acontecer? X menos 3. O que eu falei quando a gente coloca todo o gráfico em cima do módulo, né? Que a gente pega a parte negativa, tá vendo que é o azul, que era o f, essa primeira aqui, né? A parte negativa dele. E o eixo x reflete essa parte que está abaixo do eixo, tá vendo? Que é a parte do y negativa aqui, ó. Ele reflete somente a parte negativa. A parte positiva continua no mesmo lugar, ok?
É isso. Tá para baixo, só pego essa parte que está para baixo e reflito ela, passando pelos mesmos pontos que são simétricos, tá? Olha aqui, ó, aqui é menos 3, então aqui é 3. Ah, e aqui é menos 1, então aqui é 1, né? Isso aqui é menos 2, aqui é 2, assim vai, ok? Agora, o outro exemplo, o que eu falei? Quando a gente coloca o módulo somente no x. Deixa eu tirar o vermelhinho, tá? Então, o módulo somente no x me diz que eu vou apagar a parte que está para a parte negativa do gráfico pelo x aqui, ó, pela esquerda. Então, olhem aqui, existe uma parte para o lado negativo, né, do eixo x. Então, vocês vão apagar essa parte, isso aqui vai sumir, essa linha azul aqui, ok? E vai refletir essa parte do lado de cá, ó, quer dizer, daqui para cá, que é a parte positiva, ela vai ser refletida em torno do eixo y. Então, quer dizer, vai vir para cá, certo? Vamos fazer aqui. Então, eu tenho que botar só o módulo no x, certo? Então, o módulo no x, o que eu vou fazer? Repete o menos 3, certo? Olha lá que eu falei. Então, é como se eu apagasse essa parte aqui, certo? Ó, apaga essa parte, faça o gráfico que está para a direita, em torno do eixo y, né? De forma simétrica, como fosse um espelho. Ou seja, se eu tirar aqui e botar só ela aqui, ó, sai certinho, ok? Vamos fazer um outro exemplo aqui. Vamos pegar aquela parte, né, da raiz de x, por exemplo. Tirar. Vamos ficar só com a raiz de x, ok? Então significa que se eu fizer módulo, né, lá de fora, vai mudar alguma coisa? Se eu fizer um módulo, é só vocês prestarem atenção. Existe alguma parte negativa aqui embaixo do gráfico? Não, né? Então, não vai mudar nada, certo? Não tem nada para rebater em torno do eixo x. Quando faço o módulo na função toda, eu só reflito a parte negativa, né, onde está o y, né, do gráfico. Não tem. Então, mantém a mesma coisa. Tu pode ver que está coincidindo um roxinho com cinzinha, né? Agora, vamos fazer o módulo somente no x, ok? Então, vou fazer raiz do módulo de x. Agora, o que aconteceu? Como havia lhe dito, a gente esquece o que do lado esquerdo, mas no caso não tinha nada, né? Então, não tinha nada para esquecer. E rebate o gráfico. Então, lembrando que a parte positiva se mantém, tá? A parte a gente não tem que apagar nada aqui, não. Só apaga o que tiver para a esquerda e repete o que está para a direita. Então, esse é o gráfico da raiz do módulo de x. Ok? Acho que vou fazer mais um exemplo para vocês terem uma ideia de... Vamos lá, vamos fazer da parábola. Espera aí. Vou botar aqui x ao quadrado, né? Que é a parábola. Então, se eu fizer o módulo do lado de fora, tem uma parte negativa aqui, né? Não, então vai manter a mesma coisa. Então não é nem interessante fazer porque não tem parte negativa, né? Olha lá, o vermelho coincidiu com o azulzinho. Agora, para esse caso aqui, claro. Vou fazer um outro exemplo depois. Vamos pegar, então, botar um módulo somente no x, também não vai mudar em nada, porque o rebatimento é o mesmo aqui. Porque se vou esquecer a parte lá de cá, mas vou rebater para cá, então não vai mudar em nada. Então, tanto faz aqui dentro que fora a intenção. Vamos pegar um outro exemplo aqui. X menos 1, né, ao quadrado. Vou mudar aqui a situação. Menos 3. Agora a coisa vai ficar boa, hein? Olha só. Eu tenho um gráfico, uma parábola, né, com vértice em menos 3, certo? Que foi deslocado. Só olha para cá. Foi deslocado uma para a direita, né? E uma para 3 para baixo, certo? Então, essa aqui é a parábola. O que a gente vai fazer agora? Eu vou colocar o módulo em toda essa expressão aqui. Tem que ser em toda, senão vou copiar, né? Vou escrever tudo de novo.
Olha lá que legal. O que a gente faz? O que acontece quando a gente faz isso? Como eu falei para vocês. Anteriormente tínhamos esse gráfico aqui, certo? Que é o x menos 1 elevado ao quadrado menos 3, certo? Observe que daqui e aqui começa a cair, né? A parte para baixo. Como eu botar um módulo em todo ele, eu pego a parte negativa, que começa aqui até aqui, e rebato em torno do eixo x. Então vai ficar assim, né? De cabeça para baixo, certo? Que vai ser tipo uma imagem, né, no espelho, ao contrário. Então aqui, ó, essa parte que está para baixo vai ser para cima, passando pelos mesmos pontos aqui, ó, no caso 2, né? Os pontos principais aqui. Então é isso que vocês vão fazer quando tiver, ok? Olha lá, tá vendo? É o mesmo gráfico, o mesmo, tá vendo? Coincide, só que a parte negativa é refletida para cima, ok? É isso que ocorre. Deixa eu tirar aqui, olha só, assim que ficaria o gráfico do módulo dessa função. Agora vamos colocar somente no x, como eu falei. O que seria somente no x que acontece mesmo? Vamos lembrar, quando é somente no x, a gente esquece todo o gráfico para a esquerda, mantém o da direita e reflete ele. Vamos lá? Então, como é que vai ser? Vou pegar aqui, vou colar, copiar. Só que eu vou colocar o x dentro do módulo. Olha lá o que aconteceu. Vamos lá para o verdinho. Olha o que eu falei. Você tem um gráfico, né, a partir do x positivo, né, x maior que zero, mantém ele. A parte do x menor que zero, você apaga e reflete a parte do x maior que zero para o lado, né, em torno do eixo y, né, para o lado negativo do x aqui, que legal. Então, esse seria o gráfico de somente raiz de x. Então, é isso. Até a próxima aula, galera.